esse momento aqui mais uma vez para juntos nós comentarmos a lição bíblica. Hoje, meus irmãos, está comigo o professor Duval, está comigo o professor Ezequiel. Iremos hoje estudarmos a lição 3, que tem como tema a encarnação do Verbo. Professor Duval, é um privilégio da presença aqui conosco. O professor Ezequiel também. As considerações, professor Duval. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria de estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos, na continuidade desta grande obra. Espero que podemos trazer algo de grande proveito para todos, os nossos irmãos, que Deus continue abençoando e que vamos estudar um tema de muita importância, né? E que Deus se faça presente em toda a nossa vida. Professor Ezequiel, privilégio, as considerações. Amém. Quero saudar todos com a paz do Senhor. É um tema de grande importância, relevante, sobre a encarnação do Verbo. E vamos aprender mais ainda em detalhes nos próximos tópicos da missão. Muito bem, meus irmãos. Hoje iremos estudar, e o objetivo da lição hoje é alencar as heresias, a corporeidade de Cristo. Segundo ponto, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Terceiro, relacionar com as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo, que se revelam atualmente. Verdade prática e o textual. Vamos ler o textual, meus irmãos, com o professor Ezequiel. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática, professor Duval. A vida do Filho de Deus, em forma humana, é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historialidade não se sustenta. Amém, meus irmãos. Hoje iremos estudar, como falei, sobre a apologética cristológica, que é o estudo da doutrina sobre a humanidade de Cristo. Podemos ver que o tema da encarnação ele é central para a fé cristã. Então, iniciando o primeiro tópico, que tem como heresias que negam corporeidade. Iniciando o primeiro tópico, diz assim: heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? O termo vem do grego, dóquio, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido um corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Podemos ver que as heresias, iremos abordar aqui vários pontos, que as heresias negam Jesus como que veio em corpo físico, que se encarnou. Podemos ver que a expressão o Verbo se fez carne em João capítulo 1, verso 14, descreve o mistério mais profundo do Evangelho de Deus. O logos, a palavra logos, ela é traduzida como verbo. Ela carrega um significado enriquecíssimo. Então, do original, o termo logos era amplamente conhecido no pensamento grego e judaico da época. Logos era entendido como a razão universal que sustenta o cosmo. No contexto judaico, baseado no Antigo Testamento, logos era a palavra criada
criadora de Deus. Né? Logo, era a palavra criadora de Deus. Como Deus, em Gênesis 1, capítulo 3, disse Deus, né? E haja luz. Então, aqui, João, no capítulo 1, ele vai além dos conceitos filosóficos, né? E religiosos. Ele identifica o Logos como a pessoa de Jesus Cristo. Ele não é apenas a expressão de Deus, mas o próprio Deus que se encarnou e habitou entre os homens. O professor Duval, como podemos nós entendermos melhor sobre a encarnação de Cristo, sobre o que é docentrismo? Meus irmãos, muito bom, né? Estamos estudando e o que o nosso professor Bruno já começou a explicar é sobre o docentrismo, né? E nós podemos entender que o docentrismo incentivou grandes heresias na época de João, né? Nós podemos ver o que é docentrismo. Docentrismo foi uma doutrina cristã do século II que foi considerada herética pela igreja primitiva. O corpo como docentrismo pode ser definido, mas ela é mais antiga heresia, história da igreja convincente em negar que Jesus tivesse tido corpo físico e humano. A sua humanidade era simplesmente aparência como de fantasma. Quer dizer, era em cima disso aí que o teocentrismo, né, aplicava as suas heresias. Quer dizer, eles vinham a tratar que como Jesus se dizia Deus, se Deus era Espírito, e Jesus agora vem dizer que ele é Filho de Deus, que ele é Deus. Então, em cima disso, eles começavam a aplicar e dizer que Jesus não acreditar na encarnação de Jesus. Mas nós podemos entender que o próprio João, no capítulo 1, no versículo 14, ele vai tratar que Jesus, ele era o Verbo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, nós não podemos negar que Jesus ele veio em carne. Porque se a gente negar que Jesus veio em carne, nós acabamos com todo o sacrifício, com toda a história que Jesus foi, era o que acontecia na época. Os homens, da forma que eles aplicavam ali, as seitas, as heresias, né? Do jeito da forma que eles aplicavam, eles estavam terminando, porque Jesus veio em carne para quê? Para viver 100% homem, né? A gente entende que Jesus veio 100% Deus, veio 100% homem, para que possa ter sentir as nossas dores, sentir as nossas necessidades, quer dizer, morrer na cruz do Calvário para a salvação do homem. Quer dizer, enquanto eles estavam negando essa situação, eles estavam negando que Jesus ele tinha vindo para morrer pelo homem. Quer dizer, então, com isso aí, essa situação deles não acreditar e espalhar as seitas que Jesus não tinha vindo em carne, estava negando o grande sacrifício de Cristo lá no Calvário. Muito bem, professor Duval. Professor Ezequiel, eu queria ouvir a respeito do que o senhor tem a nos dizer sobre como João afirma a corporeidade de Jesus em suas epístolas. Seria o terceiro subtópico desse. No caso,
Esse é o que do Paulo 2 e do Paulo 3. Sim. Correto? Sim. Porque os principais docentes diziam sobre Jesus. Sim, Pronto, aqui a gente vai ter 3 das principais heresias da época de João. E aqui vamos ter, o primeiro deles, né, que negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. O nome desse camarada era Cerinto. Ele negava esse nascimento vaginal, ou seja, que Maria já não era mais virgem, que esse nascimento de Jesus não foi um milagre, porque a profecia de Isaías dizia que através de uma virgem Deus ia trazer o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, para poder salvar todos os homens. Então, Cerinto negava o nascimento virginal. E aqui a gente tem um contemporâneo de Jesus, ele também morava lá em Éfeso. Temos aqui Saturnino, que era o principal representante do gnosticismo sírio. Ele ensinava que Cristo não nasceu, ele não tinha forma, não tinha corpo, simplesmente foi visto de alguma forma humana, de maneira só aparente. Jesus não tinha matéria, Jesus não tinha corpo. E temos aqui Marcião, que foi um dos hereges mais fortes, a heresia dele pegou mesmo, invadiu várias igrejas. O Marcião, ele levantou a heresia que negava que Jesus era verdadeiro homem. Mas quanto ao corpo, não se sabe se na opinião dele era de maneira aparente ou de algum tipo de substância. No entanto, a Bíblia declara de forma direta, precisa, e menciona o local onde Jesus nasceu, Belém, numa manjedoura, a época do rei César Augusto, imperador romano. A Bíblia também fala do corpo físico de Jesus, fala sobre a infância de Jesus, fala sobre o desenvolvimento físico e intelectual de Jesus. A Bíblia também fala que Jesus se cansou, a Bíblia fala que Jesus chorou, a Bíblia fala que Jesus se entristeceu, a Bíblia fala que Jesus teve sede, a Bíblia fala que Jesus teve fome. Então, todas essas características são características não de um ser só espiritual, mas de um ser físico que precisa e que depende de todas essas coisas. Muito bem, professor Duval. Podemos ver aí que você apontou. Ezequiel. Muito bem, professor Ezequiel. Podemos ver aí que você apontou muito bem sobre Cerinto, sobre Saturnino, sobre Marciano. Então, cada um tinha um ensinamento hereges, né? Ensinavam coisas erradas. Então, Marciano ele era um dos gnosticismo, né? Era um dos fundadores do gnosticismo. Ele não aceitava ele rejeitava qualquer ensino que defendesse a coexistência das naturezas de Jesus. Então, para ele, Cristo não tinha um corpo físico, né? E sua aparência era ilusória. Ele rejeitava qualquer ensino. E, apenas comentando lá em cima do que o professor Ezequiel abordou, que Cerinto ele era contemporâneo de João, em Éfeso. Ele foi um dos primeiros a adotar e a propagar o docetismo, né? E ele ensinava que Jesus não nasceu, assim como você abordou, de uma virgem, mas de uma união comum entre Maria e José, né? E afirmava também que o Cristo divino desceu sobre o homem, Jesus, no momento do batismo, mas se afastou antes da crucificação. Você pode ver a gravidade da heresia que era ensinada naquele tempo. E Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, né?
ensinava que Jesus não nasceu fisicamente, que ele não tinha um corpo físico e que sua forma humana era apenas uma aparência. Podemos ver essas gravidades, professor Duval, e seguindo para o segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo, o que era desde o princípio. Diz assim, vamos ler aqui segundo tópico e primeiro subtópico. O que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. João 1, verso 1. Isso significa que o Verbo já existia, mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. E que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Então aqui João, ele está mostrando aqui que Cristo foi visto, Cristo foi ouvido e Cristo foi tocado. É isso, professor Duval? Com certeza, chama a atenção aí é que João, ele foi uma das testemunhas ocular viva, né, de Jesus. João foi aquele que andou com Jesus, conviveu com Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus fazer os milagres, né? Viu Jesus fazer os milagres. Creio eu que chegou a dormir no mesmo lugar onde Jesus dormiu, né? Nós podemos ver que quando Jesus estava no barco, cansado da jornada, João estava ali. Enquanto a tempestade se levantava, Jesus dormia e João estava ali. Quer dizer, então João foi uma das pessoas que mais, no momento, que mais tinha condições de testificar da humanidade de Jesus. João foi aquele que participou da crucificação de Jesus, viu Jesus sendo crucificado. João foi aquele que um dos primeiros a saber que Jesus tinha ressuscitado. Quer dizer, então, João, ninguém melhor do que João para falar desse termo qual nós estamos aplicando aqui, como é que diz, da humanidade de Jesus. Da humanidade. Por isso que João, quando ele viu essas heresias, essas seitas se levantando, né, nós podemos entender que João, ele terminou quando ele começou a escrever o livro de João, como é que diz? O livro de João e as epístolas de João, essas heresias, muitas dessas heresias já tinham se levantado. Então, João, ele sentiu necessidade de escrever algo explicando que Jesus veio como 100% homem. Né? Veio como 100% homem. Então, nada melhor de falar de Jesus do que João. Muito bom. Tem um comentário também, que
da Bíblia do Antônio Gilberto, ele traz essa questão da humanidade e divindade, né, ao mesmo tempo, que é chamada de união hipostática, as duas naturezas, humana e divina de Jesus. Ele diz assim: Marcos inicia sua descrição por João Batista, Mateus por Abraão, Lucas por Adão, mas João é diferente. Ele inicia apresentando Jesus não pela sua genealogia humana, mas apresentando Jesus como o Verbo. E no princípio era o Verbo, a origem eterna. Interessante, professor Ezequiel, como João reafirma, né, a corporeidade de Jesus em suas epístolas. Sim. No caso, o apóstolo ele reafirma, reitera, né, porque fazia-se necessário diante não só de uma heresia, mas de várias heresias que estavam surgindo a respeito dessa negação da humanidade de Jesus. É um perigo grave, gravíssimo, você negar a humanidade de Jesus, porque ela vai incorrer principalmente em dois erros, né, que fazem parte da salvação, da soteriologia, que no caso aqui é a encarnação, certo? Então, quando você nega a encarnação, aí você nega o milagre, né? O milagre da encarnação, como tinha, como é o nome dele, eu esqueci, Saturno, não é isso? Saturnino, ele negava esse nascimento, essa encarnação virginal de Jesus. Aí a gente tem aqui um dizendo que Jesus não tem corpo. Então, quando eu começo a negar que Jesus é humano, que Jesus vem em corpo, em carne, que era o que João queria afirmar, eu aqui incorro que, primeiro, a questão da encarnação. Segundo, a questão da morte vicária, porque não tem como o espírito morrer, né? Só Deus é quem pode matar, mas o homem não mata. Então Jesus ele foi morto ali no madeiro, certo? Então eu nego a morte vicária de Jesus, o sacrifício de Jesus. Negando o sacrifício de Jesus, negando a sua morte, eu nego também a sua ressurreição. Sim. Que o apóstolo Paulo, mais para frente, ele diz: olha, se o homem crê que apenas a vida neste mundo, só nas coisas desse mundo, e não crê na ressurreição de Jesus, esse homem é o mais miserável de todos os homens. Porque a base da fé cristã é nascimento, que é a encarnação. Aí temos aqui também a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, o apóstolo João precisava reafirmar, porque esse tema é a base central do Evangelho da fé cristã. Então, aí a gente já poderia passar até para o próximo tópico. Ele fez essa reafirmação devido a essas heresias que estavam surgindo. A gente vê, professor Ezequiel, que muitos hoje em dia veem o nascimento virginal, a encarnação e a ressurreição como mitos. Né? Como mitos. Então, João, ele combateu essas heresias nesses três pilares. Jesus foi visto, ouvido e tocado. Então, João combateu as heresias nesse tempo, nesses pilares. Cristo foi visto. A realidade de Jesus foi comprovada por testemunhas oculares. Cristo foi ouvido. Suas palavras, carregadas de autoridade divina, foram registradas pelos apóstolos. Cristo foi tocado. Ele interagiu fisicamente com as pessoas, desde o toque na mão de Pedro até a sua presença após a ressurreição. Então podemos ver aí João combatendo as heresias com esses três pilares, né? Professor Duval, podemos encaminhar agora para o segundo subtópico, não é isso? Terceiro? Segundo. Professor Duval, poderia ler o... Meus irmãos, diante de tudo quanto já foi tratado aqui, a gente pode ver grandes maravilhas e entender algo muito importante.
como a gente tinha tratado, e foi retratado aqui novamente, sobre o que João viu, né? Os irmãos já tratam feito o que João viu. Aí, o nosso segundo subtópico, do segundo tópico, vai ser a reafirmação apostólica. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera que afirma na introdução do seu evangelho o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. A palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância, né? Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo, que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credor dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sobre o Pôncio Pilato, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história, só pode ser alguém da história. Muito interessante. E esse segundo subtópico é justamente o que a gente vem tratando, né, no decorrer da lição e encaixado no primeiro subtópico, né, no segundo tópico, que a gente podemos ver aonde o próprio João ele deu testemunho de uma coisa que ele viu, que ele pegou, que ele teve perto, que ele descansou muitas vezes no seu ombro. Então ele entendeu, João entendia e sabia. Por isso que João, com muitas condições, ele veio falar sobre Jesus gerado no ventre de Maria, Jesus gerado como é que diz? Jesus gerado no ventre de Maria. Por quê? Porque João foi um daqueles que muito conviveu com Jesus. João foi aquele que conheceu a sua mãe. João foi aquele que viu muitas e muitas vezes lido o que os profetas escreveram. Feito, a gente pode entender que quando Isaías ele falou no capítulo 7, versículo 14, né, que Jesus nasceria de uma virgem, né, e o seu nome seria Emanuel, que era Deus conosco. Quer dizer, então João ele tinha todo o entendimento. Quer dizer, quando ele viu as seitas se levantarem, feito a gente já podemos ver aqui, os hereges se levantarem, a gente pode já pontear pelo menos 3 tipos de seita que se levantaram fortemente na época. Então João ele levantou-se com qualidade para poder defender a sua fé, defender aquilo que ele tinha visto. Quer dizer, então, essa aí a nossa, como é que diz, a nossa segurança. Né? É por isso como é que diz, o tema do segundo tópico vai dizer a reafirmação apostólica. Os apóstolos ele tinha certeza do que estava falando, certo? Os apóstolos ele tinha certeza do que estava falando. Então, por ele ter certeza do que está falando, é que ele também tinha força para combater sobre as grandes heresias que estavam acontecendo no momento. Né? Muito bem, professor Duval. É interessante, professor Ezequiel, que o Pôncio Pilatos, né, a história, a localidade de Jesus, a vivência de Jesus, né, o que vimos, que João 1 fala, 1 João 1, verso 1 diz, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então,
Pilatos, Pôncio Pilatos, ele reconhecia que Jesus era o Messias. Então, Pilatos, ele foi no tempo 26 a 36 depois de Cristo, ele registrou na história a vida de Cristo, né? Então, hoje sabemos que, através do relato de Pilatos, sabemos da historicidade de Cristo, nas histórias da Bíblia Sagrada, relatando aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus não foi uma figura lendária ou uma metáfora espiritual. Ele foi alguém que viveu e sofreu, né, sobre um governante romano real. Então, o governante romano real, Pilatos, aqui a gente tem a verdade escrita sobre Jesus. Não é isso, professor Ezequiel? Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa reafirmação. Pronto, e já indo para o terceiro subtópico, para a gente concluir esse segundo tópico. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Serim, o Doceta, os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na cidade, década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundiu entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta, precisa, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja só a gravidade dessa heresia, que é aquilo que a gente já comentou. Pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se ele não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, como Paulo disse, é vã a nossa fé ou a nossa esperança. Certo? Por essa razão, o apóstolo ele foi contundente contra esses hereges. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Na segunda epístola de João, verso 7. Então, o resumo desse subtópico é o seguinte: os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o Evangelho de João revela o seu aspecto divino. Foi aquilo também que já comentamos mais cedo. E aí vamos para o terceiro tópico do nosso irmão. Apenas complementando o seu raciocínio aí, João aí, né, sobre uma crença herética, né, sobre o tópico 3, João aí ele percebe a gravidade das heresias e então ele tem pressa, tem urgência em escrever essas cartas. João ele tem pressa em escrever com urgência as cartas. Né? Então todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Né? 1 João 4, 3. Então se Jesus não teve um corpo físico, um corpo físico real, então ele não morreu. E se ele não morreu, a ressurreição seria um mito. E sem a ressurreição não haveria salvação. Então a gente vê aí a agilidade de João, né, para combater o docetismo, né, que estava se espalhando ali naquelas regiões. Então João ali se preocupou e viu a gravidade dessas heresias e escreve com urgência. Né? Podemos ir para o terceiro agora terceiro. Sobre o Valder. Professor Bruno, eu queria ler um texto aqui. Eu queria ler um texto aqui muito importante. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, no versículo 2, vai dizer assim:
acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, né? Segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça apostolada para a obediência da fé entre todas as gente pelo seu nome. Né? O Paulo ele já tratando dessa situação, né? Dizendo que Jesus ele veio em carne, né? E falando sobre a sua ressurreição. Não é um mito, Né? Não é um mito, é uma verdade. Né? Não é um mito, é uma verdade. Então, só para complementar o que a gente tratou, né? E nós terminamos o segundo tópico, né? Isso, segundo tópico. Né? O Val poderia ler o segundo tópico? Terceiro bocado. Terceiro tópico. Terceiro tópico, isso. Já foi. Né? Como essas heresias se revelam hoje. Isso. Né? Aí é onde está o perigo, né? É onde mora hoje o perigo para nós, né? Como é que diz? Cabeçalho do nosso terceiro tópico, como essas heresias se revelam hoje. E é esse aí o tema onde a gente vem estudando desde a primeira lição. É o cuidado com nossos alunos, com o nosso povo, com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que estão perto, para que a gente, por graça de Deus, possa fazer entender o quão grande perigo que às vezes nos rodeia, como essas heresias se revelam hoje. E é interessante que essas heresias são velhas, que a gente vai tratar agora. Sim. Só que eu gosto muito do que o Hernandes Lopes ele diz, é com a nova roupagem. É as mesmas heresias com a nova roupagem. Tipo aqui, esse rótulo aqui, você pega o mesmo copo, a mesma xícara e você coloca outro rótulo. Perfeitamente. É o que a gente temos visto hoje, é que tem se levantado muitas seitas e muitas heresias. Né? Uma coisa que a gente temos que ter muito cuidado com o que lê e com o que escuta. Temos que ter muito cuidado. A gente sempre temos falado na EBD com o que os nossos irmãos estão lendo e que estão escutando. Né? Porque o que está sendo ensinado de heresia nos últimos dias, né? O que a gente temos, por isso que precisamos ler muito as Escrituras, ler muito a Bíblia Sagrada e artigos de grandes homens de Deus, homens comprometidos com a palavra de Deus. Porque o que a gente temos visto hoje em dia, feito o professor Ezequiel falou e a palavra correta, hoje as seitas e heresias elas têm chegado até nós em outras roupagens. Hoje a gente somos abordados na rua por seitas. Hoje, no nosso trabalho, a gente somos abordados por alguém que tem que ser dito cristão, mas não são cristãos, na verdade, são hereges, né? Vestidos de cristão, muitas e muitas vezes. Então, é por isso que com muita especialidade, o nosso comentarista botou como essas heresias se revelam hoje. E se a gente for procurar entender como ela se revela, ela vai se revelar em muitas seitas que tem aí, que não estamos aqui para tratar sobre seita A ou seita B. Nós estamos aqui para ter cuidado com os ataques delas, né? E, né, ter cuidado com os ataques delas, porque é aí onde está todo o perigo. Né? E a semana passada, a gente em sala de aula,
A gente até frisou e a gente encontramos um amigo há muitos anos defendendo a fé cristã naquela situação e ele disse, agora, depois de muitos anos, eu encontrei a Cristo e um novo batismo, porque o batismo, aonde eu passei mais de 20 anos, ele não tinha o fundamento que eu esperava que tivesse. Quer dizer, ele simplesmente deu ouvido às heresias, e quando menos esperou, ele foi buscado por aquilo ali, deu ouvido, foi buscado e se voltou aquilo ali. Pessoas que passaram 30 anos protestando, ou seja, confessando a fé que Cristo veio em carne, como Filho de Deus, e hoje em dia tem abandonado essa fé. Quer dizer, então, é o que a gente podemos ver aqui. Como essas heresias se revelam hoje. Então, temos que ter muito cuidado com isso aí. Esse é só o nosso... como é que diz? O título do terceiro tópico. Extremamente importante, professor Val, professor Ezequiel. A gente vê que o tema já diz aqui, né? Como as heresias têm se movimentado hoje em dia. Você pode observar que a gente está rodeado, você está rodeado de pessoas que querem distorcer. Observe, os mormons e a Igreja da Unificação. Os mormons andam por aí. Então, se a gente não estiver preparado, não tiver, se não formos conhecedor, né, defensores, a lição é apologética, em defesa da fé. Temos que aprender a defender nossa fé. Porque como os mormons estão andando, essas pessoas estão aí procurando quem estiver vulnerável, então acaba sendo levado por essas fábulas destruidoras, né? Então precisamos combater assim como João combateu. Então os mormons e a Igreja Unificante, eles ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Eles ensinam isso, que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, né? Uma heresia antiga que continua a influenciar doutrina distorcida em nossos dias atuais, com nova roupagem, assim como diz o professor Ezequiel, o exemplo de um copo, de uma xícara, apenas muda só o rótulo, mas é a mesma heresia antiga que quer acabar com todos aqueles que estão envolvidos na sã doutrina de Deus, aprendendo da palavra de Deus, mas estão vulneráveis porque não têm aplicado em seu coração a firmeza da proteção de saber defender a sua fé. É isso, professor Duval, Ezequiel? Muito bem, professor Bruno. É exatamente isso, né? Uma heresia dos dias atuais, mas que não é nova, ela é velha, é o que Cerinto ensinava, negando o nascimento virginal de Jesus, negando que ele foi gerado pelo Espírito Santo e ele veio em carne, né? Ele veio em carne. Então aí, temos aqui também, contrapondo, né? Na própria lição, contrapondo esse ponto de vista, essa heresia, melhor dizendo, esse falso ensinamento. Isaías diz no capítulo 7, versículo 14, é um versículo muito importante, queria a participação do nosso professor Duval, na leitura desse texto, por gentileza. Isaías 7, 14. Nosso professor Bruno queria a participação também em Mateus, capítulo 1, versículo 18 e 20. 7,14 vai dizer assim, o profeta Isaías, portanto, diz o Senhor, o dia será do céu, e eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Pronto, aqui vemos primeiro a profecia. O profeta Isaías, ele cerca de 700 anos antes dessa profecia se cumprir na história, Deus, através do profeta Isaías, disse que
ia trazer o Salvador através de uma virgem. E agora vimos no Novo Testamento esse cumprimento dessa profecia em Mateus capítulo 1, versículo 18 e versículo 20. Pode ler. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem em bodas, achou-se grávida pela virtude do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não queria desonrá-la publicamente, intentou repudiá-la em segredo. Verso 20. E enquanto ele projetava isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Lucas 1:35, para a gente fechar esse subtópico. Aqui vemos o quê? Que o anjo aparece para José, porque senão José ia abandonar Maria por conta da lei judaica, né? E aí seria um ato de traição, praticamente. Ele pensou que Maria, como é que Maria está grávida se a gente nunca teve nada, nenhum tipo de relação? Então tem alguma coisa errada aí. Foi preciso o anjo aparecer para dizer que o que estava no ventre de Maria, o que foi gerado, não foi o homem que gerou, mas sim o Espírito Santo. Confirmando aí Lucas capítulo 1, versículo 35, por favor. Professor. Lucas 1,35 diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então aí vemos a profecia se cumprir na íntegra. A palavra de Deus não volta atrás, a palavra de Deus ela se cumpre, e ela se cumpriu mais uma vez, a profecia de Isaías se cumprindo agora na história na íntegra, e que a Bíblia deixa claro que é em fato, não é obra humana. Maria era virgem e o que foi gerado nela foi o fruto do Espírito Santo. Algo sobrenatural que o homem não consegue entender, a mente humana não consegue alcançar, porque eu não consigo alcançar. Eu consigo alcançar? Se o anjo, vamos se colocar no lugar de José, se tu fosse José, só o anjo mesmo aparecendo. Olha lá, para tu acreditar como é que ia ser difícil. Verdade. Então, negar esse milagre aí é negar a própria natureza divina de Cristo, né? Negar esse milagre do anjo. Podemos ir agora para o segundo subtópico. Esse professor Duval diz assim o segundo subtópico: quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Brasilides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. E que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sócia, né? Sócia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão, nas notas explicitivas de rodapé nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sócia de Jesus foi levado à cruz. Isso
se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária, todo o pensamento bíblico e os fatos históricos, a Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Como essas heresias se revelam hoje? É isso, o tema é esse. E o subtópico é quanto à morte e ressurreição de Cristo. Segundo Basílides, Cristo não foi crucificado, mas apenas assistiu à morte de Simão, seu suposto sócio. E segundo o livro dos muçulmanos, tudo não passou de uma simulação. Essa heresia contraria completamente o ensino bíblico e os fatos históricos. Cristo morreu por nós, pecadores, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus morreu e ressuscitou. É isso, professor Duval? Meus filhos, e o que deixa aqui é muito importante. E 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Versículo 15, capítulo 15, 3 e 4 vai dizer assim: porque primeiramente vos entreguei, que também recebi. É o 15, 15, 3, 15, 3, né? 3 e 4. Porque primeiramente isso vos mesmo. entreguei. Isso mesmo. Porque primeiramente vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doces. Quer dizer, então isso aí fecha, que o Paulo já falava, os apóstolos já falavam, a igreja primitiva já falava, e alguém se levanta para desfazer todas essas verdades de Deus. Quer dizer, se levanta para desfazer todas essas verdades de Deus. Se levantaram e se levantam hoje em dia. Não é que isso aí acabou, embutido em todas essas situações, quando você estava falando sobre até tratou de algumas seitas que têm se levantado. Se você entender, tem alguém que anda aí pela casa das pessoas que ele anda pregando Jesus. Mas que Jesus? Eles andam pregando Jesus. Agora, quando ele prega Jesus como Filho de Deus, ele nega Jesus como homem, encarnado. Quando ele prega Jesus que veio como Filho de Deus, ele, como ser encarnado, ele nega que Jesus foi um ser que veio como homem e como Deus. Sempre eles negam tudo aquilo que nega algo da vida de Jesus se torna seita. Por exemplo, os mormons negam esse nascimento virginal. Os testemunhas de Jeová negam a deidade ou a divindade de Jesus. Isso é Jesus não era Deus. Nega também a trindade. Outras aí vão negar que Jesus é o Cristo, que outros vão falar aí que Jesus veio como Miguel, e está lá, por isso que Satanás ele veio diretamente combater contra Miguel, porque estava entendendo que estava combatendo contra uma parte mais fraca. Você está entendendo como ser criado? E a gente entende que Jesus não é ser criado, Jesus é o Criador de todas as coisas. Então, são essas roupagens aí, são as heresias que ele nos traz hoje em dia encoberto e tem se manifestado entre nós, e se a gente não tiver cuidado, pouco mais ele tem levado àqueles que
não tem tanto entendimento. Com certeza. Muito bem, professor Val. Ezequiel, alguma coisa? Comentário? Eu queria já estabelecer um subtópico, que é a confirmação histórica da morte de Jesus. Essa confirmação Não pode ler. bíblica, histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores, não só judeus, ou romanos, ou cristãos, mas todos eles confirmam, né? Flávio José, ele nasceu no ano 37, faleceu no ano 100 depois de Cristo, ele disse assim: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que crucificassem os que o amavam, não abandonaram, mas ficaram com ele até a sua morte. O historiador romano Tácito, ele escreveu também: aquele de quem levava o nome Cristo aquele também que levava o nome Cristo foi executado no reino, ou no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. E aqui a conclusão, a expressão o verbo se fez carne, Jesus veio em carne, significa uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, pela justiça de Deus. Tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora não houvesse pecado, venceu o pecado como homem. Então aqui, importantíssimo, né, trazer a necessidade, né? Porque você se pergunta, aí Jesus não era Deus, porque ele veio como um homem, né? Então aí, vou deixar essa pergunta na conclusão da nossa lição, para a gente fechar aqui essa lição. Jesus era Deus e ele veio como homem, com a necessidade, né, de vir como um homem. E aí deixamos um texto de Paulo que diz que o pecado entrou por um homem, por Adão, que é o primeiro Adão, e o segundo Adão, que é Cristo. Ele diz assim: porque por um homem entrou o pecado, e onde abundou o pecado, abundou a graça. Então a gente vai concluir aqui nossa lição. E em muitas dessas heresias, muitas dessas seitas, né, esse era um dos pontos que eles muito batiam sobre como é que diz, o docetismo, né? Eles combatiam muito. Ele dizia como Jesus se diz Deus, se diz Filho de Deus, se Deus é Espírito, como ele veio em carne? Esse era um dos debates deles aí. Como ele veio em carne? Era um dos pontos que eles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne. Porque Jesus sempre afirmou, ou sempre as Escrituras sempre deixou claro, que Jesus era Deus. Sim. Que Jesus era Deus. Então, ele dizia, como? Se Deus é Espírito, como ele vem dizendo que, como homem, nós estamos vendo aqui, ele aqui, era esse um dos motivos deles não querer acreditar que Jesus, como Deus, estava encarnado em homem. É um mistério, né? Estava encarnado em homem. Mas por que Jesus aconteceu isso? Aconteceu isso justamente para Jesus poder sentir as nossas necessidades. A Bíblia vai dizer que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre quem? Sobre ele. Né? E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Quer dizer, então, Jesus ele veio para entender, né? para que o homem entendesse que ele veio para sentir as dores que os homens sentiram. Jesus, como homem, não teve pecado, não teve... Essa é outra questão, né? Como Paulo diz, por exemplo, que o pecado passou a todos os homens, não há ninguém digno, ninguém capaz. Como é que o pecado passou a todos os homens e Jesus nasceu em pecado? Não é? Uma pergunta que a gente pega no gancho aí. Jesus se encarnou, né? E
sujeito ao pecado. Jesus foi sujeito ao pecado. Embora nunca houvesse pecado. Então, ele venceu o pecado como homem. Então, se colocou em lugar de homem, sentindo as mesmas paixões do homem, sujeito ao pecado do homem, mas embora nunca tivesse pecado, para mostrar, né, para resgatar, assim como citou o versículo onde superabundou. É porque é bem complexo esse assunto, porque dentro da própria teologia não há um consenso bem formado sobre esse assunto, né? Que é sobre a martiologia, que é a doutrina do pecado. Então, na martiologia, a gente tem o quê? Que todo homem ele é pecador. Por que ele é pecador? Porque ele já nasce em pecado. É chamado de pecado hereditário, ou pecado original. Então, assim, eu já nasci pecador, você já nasceu pecador, o Val já nasceu pecador. Por quê? Porque o pecado de Adão, desse primeiro Adão, saiu passando para todos os homens. Então, não tem como a gente não ser pecador, entendeu? Que é tipo uma doença hereditária, vai passando de pai para filho. Mas aí a pergunta, por que Jesus não tinha pecado? Porque nós passamos a existir a partir do momento da concepção. Nós passamos a existir o homem a partir do momento da concepção. Mas quando João traz aqui, ele diz assim, ó, no primeiro versículo, no princípio era o verbo. Ou seja, o verbo não passou a existir no momento da encarnação. Ele já é pré-existente, ele existe antes de todas as coisas. O que acontece com Jesus é só a encarnação. E porque quando Jesus ele não veio da vontade do varão, não veio da vontade do homem. Ele veio diretamente por liberação divina. Né? Liberação divina. Então não teve a interferência do homem, né? Então ele foi gerado literalmente por Deus, né? Pelo Espírito Santo. E antes que Abraão existisse, ele disse, eu sou. Em João 8,58. João 8,58. Para a gente finalizar esse texto. Diz assim, João 8,58. E respondeu-lhes Jesus, verdadeiramente vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes de todas as coisas, Jesus já existia. Era o verbo. Né? O verbo, assim, ele faz a ligação, João faz a ligação com o Gênesis. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E aí já dá para a gente fazer uma diferenciação entre o homem natural. Né? A gente tem vários elementos que ponderam, que indicam tanto a natureza humana, já para deixar, né? Para a próxima aula, um gostinho de quero mais, né? Que a próxima aula vai tratar sobre a divindade de Jesus. Então aqui a gente já tem uma diferenciação entre o nascimento de Jesus e o nascimento normal. Né? O nascimento normal, há a relação entre o homem e a mulher, e aí é gerado um novo ser. É isso? Aqui não teve contato com o homem, mas foi gerado pelo Espírito Santo o invólucro, né? Que é tipo uma veste, tipo uma capa que veste a pessoa que era Jesus, que já era pré-existente. Pode concluir, não, senhor. Meus irmãos, graças a Deus, por tudo quanto foi tratado, né? Que Deus continue nos ajudando e que continuamos nesse pensamento e nesse entendimento que Jesus Cristo ele veio em carne para morrer por nós, e essa é a nossa vitória. O Jesus Cristo encarnado, nascido, crescido, morrido no Calvário, ressuscitado e está no céu para continuar nos dando vitória. Graças a Deus, meus irmãos, esse foi mais um comentário, a Bem Alta Alegria, comentários EBD, junto com o professor Duval, junto com o professor Ezequiel, né? Diretamente aqui da Bem Alta Alegria, direção local, o pastor Fernando Júnior, e que sejam todos abençoados, que sejam todos
um canal de bênção, que você possa compartilhar esse vídeo para outros também assistir, aprender, né? Complementar os seus estudos, né? Que você possa extrair algo que nós tratamos aqui nesse momento, né? Isso, o professor Duval, o professor Ezequiel. Então, não perca a próxima lição bíblica, né? E a lição 4, Deus é triuno, né? Deus é triuno. Deus é triuno. Não perca a próxima lição bíblica que diz Deus é triuno, né? Será uma bênção. Iremos extrair estudos valiosos aqui, onde você, quer Deus, irá se defender, né? Se defender das heresias que tanto lhe rodeiam. Professor Duval, suas considerações. Amém, meus irmãos. Para mim está tudo tranquilo. Graças a Deus. E vamos continuar a estudar esta palavra. Professor Ezequiel. Que Deus abençoe a todos e vamos estar aqui com fé na próxima aula. Amém, meus irmãos. Esse foi mais um podcast. Fique na paz de Deus. Até o próximo episódio. Amém.